a porta, só tu podes me encontrar. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Tu és um Deus que me vê. Tua palavra diz: não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te ajudo, tu és um Deus, eu te sustento que me vê com a destra da minha justiça. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor está levantando cada vida, cada pessoa. Tu és um Deus, nós te adoramos, Deus. Pois o Senhor sabe tudo a nosso respeito. Nós te adoramos, Deus. Pois o Senhor sabe tudo que passa com cada um de nós. Tu és um Deus. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Não estamos só, Deus. Não estamos só, Deus. Tu és um Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Tu sabes o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sabe as nossas lutas, as nossas fraquezas. O Senhor é o Deus que conhece tudo a nosso respeito. Então nos lançamos nos teus braços. Não estamos só não, Deus. Pois tu és um Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, não estou só, Deus. Eu não estou só, não. Pois tu és um Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai, nós aqui entramos, meu Deus, em sua presença. Abrimos, meu Deus, o nosso coração para te adorar. Abrimos o nosso coração, Deus, para te exaltar, para aprender do Senhor, meu Pai, nesta manhã. Onde chegar, meu Deus, a voz do Senhor, que maravilhas aconteçam. Meu Deus, em cima do muro não é o nosso lugar. O nosso lugar, meu Deus, é na tua presença. O nosso lugar, meu Deus, é te adorando. O nosso lugar, meu Deus, é te exaltando, te glorificando, te engrandecendo, Deus.
Pai, nós precisamos de Ti. Pai, fale conosco. Abra o nosso entendimento. Que hoje seja um divisor de águas, meu Deus, na vida, Pai, de cada pessoa que aqui se encontra. Que hoje, meu Deus, seja um divisor de águas, Pai, para esse homem, para essa mulher, para esta família, Deus. Tu és o Deus vivo e poderoso. O Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer. Não há nada demasiadamente impossível ao Senhor. Mostra-te com o teu poder. Mostra-te com a tua habilidade. Mostra-te, meu Deus, com a tua capacidade. Envolva-nos, ó Pai. Envolva-nos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Porque Tu és o Deus que me fez. Tu és o Deus que merece toda a honra, toda a glória e todos os louvores. E você diga glórias ao Pai, digam glórias ao Filho e ao Espírito Santo. Pode aplaudir o Senhor. Tu és um Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Tu és um Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Tu és o Deus que me vê No oculto, Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Levante as suas mãos assim, ó. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê No secreto, Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. O Senhor diz a palavra dele: nunca te deixarei, nunca te desampararei. O Senhor diz: estarei contigo até que venha ver cumprido na sua vida o que eu tenho prometido. Meu Deus, ajuda-nos a compreender a Tua voz e a andar nos Seus caminhos. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia, Deus, de decidir o nosso futuro. Em nome de Jesus. E que todos digam: assim seja. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Bom dia. A paz de Cristo a todos. Que alcance você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar para a glória de Deus. Nós vamos ouvir a palavra, vamos aprender um pouco mais de Deus. Nós vamos falar justamente sobre isso, sobre tomar decisões, né? Porque é algo que a gente tem que fazer constantemente. A gente vive tomando decisões. Mas a gente tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a carne também nos inspira a tomar decisões. Até o inimigo vem, tentar a gente, para que a gente tome decisões pautadas numa inspiração que não é a inspiração divina. Mas tem a decisão que também a gente toma por Deus, aquela decisão que Deus vem, pela palavra, nos orienta e a gente é abençoado. Deus me deu essa mensagem no dia de ontem, preparei, meditei, e quando foi à tardezinha, eu atendi uma pessoa aqui na igreja,
E bonito quando você vê uma pessoa falando, pastor, eu estou aqui porque eu não aceito mais essa vida e eu estou aqui para tomar a decisão. E eu falei, ué, você sabia que eu vou pregar isso amanhã? O senhor vai pregar amanhã? Eu falei, vou. O que o senhor vai pregar? Eu vou pregar que a gente tem que sair de cima do muro, pessoal. Com Deus é sim, sim e não, não. Tem que sair de cima do muro e tem que servir a Deus com todo o nosso coração. De toda a nossa alma, com todo o nosso ser, a gente tem que servir a Deus. E eu falei, você mora onde? A pessoa me disse, eu moro lá no Jardim Colúmbia. Pertinho, não é? Jardim Colúmbia? É pertinho, né? É longe, irmão. Falei, mas Jardim Colúmbia eu conheço. É para lá do Nova Lima ainda. Lá no, perto do Jardim dos Ipês, ali do Shopping dos Ipês, daquele lado lá. Ele falou, realmente, é para lá, pastor. É lá que eu moro. Eu falei, não é longe para você? Ela falou, pastor, eu me identifiquei, gostei, é aqui que eu vou ficar. Ela sai do serviço, ela estava vindo só às quintas-feiras. Ela disse, pastor, eu vou sair do serviço às terças-feiras, venho direto para a igreja, depois eu vou para minha casa. E eu vou fazer terça, quinta, às quintas e aos domingos eu vou vir também. E o senhor ganhou uma família para Jesus aí, que eu e minha casa vamos servir a Deus aqui nesse lugar. Eu falei, poxa, que bonito, né? Deus é tremendo, pessoal. Deus faz a obra. Mas tem gente que mora longe também aqui, pessoal. Tem gente que mora lá no Copa Sul. A senhora mora no Copa Sul, né? É lá, Irmã Maria. É Irmã Maria? Aí eu dando fora. A irmã mesmo, que faz tempo que não vem, que eu estou olhando para a senhora, estou feliz da vida aqui. É a senhora. A senhora mora onde? Santa Eugênia. Ah, a senhora mora aqui atrás. A senhora mora perto. Tinha uma pessoa, a Kátia mora lá no perto do Copa Sul, da Copa Sul. Lá perto daquele Comper, lá em cima. No final é Ernesto Gás ali. No final dela lá, vai lá onde, né, daqui para lá é onde o Judas perdeu a meia. De lá para cá é onde o Judas perdeu a meia. Né? Mora lá, e eu fico feliz. A Bíblia diz que os nossos filhos viriam de longe. Se esforce mesmo para você ser alimentado. Amém, Jesus? Deixa Deus te abençoar. Nós vamos aprender hoje, dando aqui um ponto de partida aqui, falando sobre Raabe. Porque falar em cima do muro não tem pessoa melhor do que Raabe. Porque literalmente Raabe tinha sua casa construída onde, pessoal? Em cima do muro de Jericó. Raabe era uma mulher prostituta. Só que de prostituta ela se tornou princesa. Ela decidiu o seu futuro. E como que isso aconteceu? Ela foi e casou com um homem chamado Salmão. Esse homem e ela tiveram um filho. O filho de Raabe foi Boaz. Um homem muito próspero, muito abençoado. Boaz se casou com Ruth. Boaz foi bisavô de Davi. E de uma mulher que era prostituta, saiu a árvore genealógica de Jesus Cristo. Então, essa mulher, ela decidiu por vir da sua geração. Quando, pastor? Quando ela tomou uma decisão. Você pode ser qualquer pessoa hoje, fora da presença de Deus. Mas se você tomar a decisão certa, ao encontrar-se com a palavra, ao ouvir falar de Jesus, você muda não só a sua vida, como você muda também a sua semente. Você consegue fazer com que a sua semente seja diferente. Como que um pai e uma mãe quer que o filho seja abençoado se eles não honram a Deus? Se eles não respeitam a palavra de Deus? Se fica em cima do muro. Uma hora serve a Deus, outra hora serve o demônio. A Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. A Bíblia diz que você só vai gerar pessoas segundo a sua espécie. Quem conviver com você, seus filhos, vai pegar a sua espécie. Existe uma cultura bíblica que o pessoal do passado, eles passavam para os seus filhos. E isso dava continuidade ali às futuras gerações.
E o pessoal hoje do mal, eles estão querendo fazer com que isso cesse. Por isso, gente, que o inimigo, até o Estado, por meio de alguns, estão querendo entrar para influenciar as nossas crianças a não respeitar os princípios bíblicos que nós respeitamos. Muitos já se perderam por aí com entendimentos contrários à Escritura. Muitos não estão passando para os seus filhos o caminho que eles devem andar. E os filhos estão se contaminando lá fora. Para você ter uma ideia, o que tem de filho de crente que a gente vai orar às vezes, criança ali na escolinha, a criança passa mal. Teve caso de criança até manifestar com demônio. Mas por quê, pastor? Tem que ver como é que é a casa da pessoa, como é que é a vida da pessoa com Deus. Porque se você é uma pessoa abençoada, meu irmão, a Bíblia diz que no Salmo 128, o homem que teme a Deus, seus filhos serão oliveiras. Sabe o que quer dizer isso? Cheia de demônios, cheia de unção. Então a gente precisa sair se estamos de cima do muro. A gente precisa tomar a decisão. A gente não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. A gente precisa tomar a decisão. E hoje é dia de tomar a decisão. Hoje é dia de a gente chegar diante do altar de Deus e falar: Deus, eu quero servir ao Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Chega de ficar em cima do muro. Vai lá em Josué capítulo 2, que ali a gente vai ver um pouquinho, só o início aqui, sobre Raabe. Só um pouquinho aqui sobre Raabe. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó, a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Essa mulher, ela protegeu, ela guardou esses homens. Deus tinha dado Jericó nas mãos do povo de Israel. E o Josué falou: vai lá e espia essa terra, porque nós vamos tomar ela. Nós vamos, em obediência a Deus, derrubar aquelas muralhas e nós vamos tomar Jericó. Jericó representa o mundo. Jericó representa um lugar cheio de maldições. Tanto era que o próprio Deus disse: quando vocês entrarem em Jericó, não tome nada de Jericó, porque tudo que está em Jericó é anátema. Anátema significa aquilo que Deus condena. E nós sabemos que no mundo existem muitas coisas também que Deus condena. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então tem gente que quer ser amigo de Deus e quer ser amigo do mundo, quer fazer uma média. Não vai funcionar. Ou é, ou não é. É sim, sim, e não, não. Não tem para onde correr. Não tem. A gente precisa se posicionar sobre a palavra de Deus. Essa mulher já tinha ouvido falar a respeito do Deus de Israel. E ela sabia muito bem o que o Deus de Israel era capaz de fazer. E a família dela, e ela corria um perigo.
Então ela tinha que tomar uma decisão. Ela morava em cima do muro. Ela morava em cima do muro de Jericó. Ou seja, ela era prostituta, ela estava ainda na prática do pecado. E se ela olhasse para um lado, a 20 quilômetros de Jericó, tinha quem? Jerusalém. Então ela estava em Jericó, em cima do muro, mas ela sabia que ao lado tinha uma cidade que era chamada Cidade Santa, a cidade de adoração, a cidade a qual ela deveria de fazer parte, do povo que ela deveria de fazer parte, que era o povo de Jerusalém. E eu fico pensando, a luta que essa mulher teve dentro dela, o conflito que ela teve dentro dela, para que ela mudasse, Deus abençoe em nome de Jesus o trabalho deles, que ela mudasse de opiniões, de opinião. Ela estava em cima do muro, e aí tá os homens lá na casa dela, e veio o rei de Jericó. Agora ela tinha que tomar uma decisão. Ou ela ou ela entregaria aqueles homens, ou ela protegeria aqueles homens. E ela resolveu, por temor a Deus, ficar do lado dos profetas, ficar do lado dos espias. O que isso fez com a vida dela? O que ocasionou isso para a vida dela? Deus preservou a casa dela, Deus preservou ela, Deus preservou a família dela, Deus fez dela de uma mulher suja, uma princesa. Olha que coisa bonita, irmãos. E Deus colocou ela na árvore genealógica de Jesus Cristo, pessoal. Isso não é pouca coisa, não. Deus fez de uma mulher onde habitava a maldição, habitar a bênção de Deus. Deus fez com que ela casasse com um príncipe. Ela foi abençoada na vida sentimental. Era uma mulher que não tinha dono. Era uma mulher que talvez para comer ela teria que se deitar com outros homens. Ela era prostituta. E dessa mulher Deus fez uma mulher do jeito que Deus quer que seja. Uma mulher firme na presença de Deus. Uma decisão certa muda o teu futuro. E a decisão, gente, não é Deus que toma por nós, somos nós que tomamos. Nós é que ouvimos a palavra de Deus e nós decidimos obedecer ou não obedecer. Nós é que decidimos. Nós é que falamos, não, isso está certo, vou obedecer, Deus está dizendo. Ou a gente passa por cima da palavra de Deus, dos princípios de Deus, e faz aquilo que a gente acha que é melhor. Só que há caminhos que ao homem parecem ser direito, mas são caminhos de morte. O pensamento de Deus são mais altos do que os nossos, e são melhores do que os nossos. Pastor, eu sei que na Bíblia fala isso, isso e isso, mas sabe, a minha família em toda sempre foi da religião A, B, C ou D. Mas você vai seguir a sua família ou você vai seguir a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz assim, crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas muitos de nós não queremos confrontos. Muitos de nós não queremos ficar mal com alguém. E aí a gente prefere fazer o meio campo e ser meio político. Com Deus não resolve isso não, irmãos. Ou é ou não é. É sim, sim. E o quê? E não, não. Tem muita gente que a vida não foi ainda mudada porque não toma decisões. Um dia eu conversei com uma senhora, casamento destruído, família toda revoltada, filho cheio de mágoa, cheio de rancor, tristeza, aquela coisa toda, e cheia de promessas de Deus. Pastor, eu tenho promessa, meu ex-esposo tem promessa, meus filhos todos têm promessa, mas pastor, eu estou cansado, porque olha, a vida está daquele jeito, não vai, a coisa amarrada. E eu falei assim, mas qual foi o dia que você levou Deus a sério? Qual foi o dia que você falou assim, eu vou fazer de coração a vontade de Deus? Pastor, não teve não. Não teve. A coisa sempre foi de qualquer jeito. Eu sempre fui uma pessoa que eu fiquei em cima do muro.
Eu não decidi nunca servir a Deus de coração. Quando eu comecei o meu namoro com o meu marido, com o meu ex-marido, logo fomos para o sexo. Tem gente que acha que isso não tem problema nenhum. A palavra de Deus diz em Atos 15, no 28, no 29, alguns tipos de alimentos que nós não podemos comer. Alimento sacrificado aos ídolos. Eu já vi até pregador chegar e falar assim: irmão, ficar com medo de galinha, de macumba, traz aquela galinha lá que eu vou fazer uma canja com ela e vou comer. Sabe nem o que está falando. A Bíblia diz: se você sabe que é sacrificado a ídolos, não come. Tem gente que agora em junho, julho, vai em festas pagãs, tomar quentão, vinho quente, comer pipoca. Mas pastor, não pode comer pipoca consagrado a ídolos? Não. Não pode. Carne feita com sangue, pode comer? Não. Deus manda se abster disso. Carne sufocada, pode comer? Não. Por quê? Porque o sangue fica parado. E sabe o que Deus fala do sangue? Sangue é vida. Sangue é alma. Então sangue é precioso para Deus. Tanto que quando Abel morreu, o que ele falou para Caim? O sangue do teu irmão clama a mim. O sangue. Então o sangue é algo que tem que ser respeitado. O sangue tem que ser respeitado. Porque Deus, Ele preserva muito essa questão do sangue. Aí depois fala ali, Deus está falando de alimento. Depois Deus, no mesmo versículo, Ele fala sobre as relações sexuais ilícitas. O que é a relação sexual ilícita? É quando não é marido e mulher. Mas pastor, esse negócio aí, o que importa para mim é eu ter a bênção de Deus. Mas você só tem a bênção de Deus se você estiver sujeito à palavra de Deus. E a carta de Paulo aos Coríntios diz que o marido, a mulher está ligada ao marido pela lei. Se você chegar aqui e falar: pastor, o senhor abençoou o meu casamento, eu esqueci minha certidão de casamento, eu confiando em você, falar assim: não, irmão, você é membro da igreja, eu abençoo, e você estiver me enganando, a minha bênção nunca vai recair sobre você. Uma, que o engano está presente, e outra, que o casal, marido e a mulher, só é ligado pela lei. Olha que coisa séria. Faça uma união estável, é para garantir direitos, mas não é casamento. Tanto que o casamento está aqui, união estável, e assim vai. Não se equipara. Casamento é casamento. O próprio Senhor Deus fala sobre a carta de divórcio que Moisés dava. Quando as mulheres eram repudiadas, a dureza do coração dos homens. E quando tinha uma carta de divórcio, tinha uma indenização, sabia disso? A mulher era indenizada. Olha que coisa séria. Hoje é a pensão alimentícia, né? Hoje é a pensão. E eu falo assim, tem gente que chora que está pagando pensão. Tem um filho, nunca visita o filho, não dá carinho para o filho, não vê o filho crescer, e chora porque está dando R$300 para o filho. Quando alguém vem falar para mim que está chorando que está dando R$300 para o filho, eu falo um monte de coisa para essa pessoa. Eu falei: meu amigo, se você estivesse morando lá, você estava pagando aluguel, fazendo compra, pagando plano de saúde, vestindo seu filho, você está chorando? E se Deus tratar você como você trata seu filho? Que da mesma medida que medir, será o quê? Medido. Então tem que pagar mesmo, não é só pensão não. Tem que chegar lá e comprar uma roupa, chegar lá e sair para passear, chegar lá e falar: não deu certo com a tua mãe, mas você é meu filho. É ou não é? Fica chateado, fica aborrecido.
O que ele está provocando na vida daquela pessoa que pode ter uma revolta, um filho pode ter uma revolta e tudo aí. Chega lá na escola, está lá a criança, né? Aí todo vai ter o dia dos pais e o pai nunca aparece. O pai é um relaxado, sem vergonha, vagabundo, não faz nada. E fica chateado, irmãos, quando tem que dar um dinheiro para o filho, irmão. E ele quer ser tratado como filho. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode uma pessoa dizer que é cristão desse jeito, se nem o filho ele honra? Nem quem é sangue do sangue dele ele honra. E fica chateado. E a outra lá que entrou na vida ainda fica lá endemoniada, enchendo a cabeça do marido, do companheiro, sei lá, do marido, sei lá de quem que é. Infernizando a coisa. Desculpa eu falar assim, mas eu acho um absurdo isso. Eu acho um absurdo. Porque dependendo do modo que a pessoa vive, 200, 300 reais, meu irmão, ele gasta assim, ó, com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Eu conheci uma pessoa que a mulher dele traiu ele 3 vezes. Ele lutou as 3 vezes. Não deu certo. A mulher separou, foi embora. Ele ganhava 12 mil reais. Ele foi diante da justiça e falou: pode debitar os 30%. Debitou. Todo mês ali ainda pagava o aluguel lá. Mas era homem de Deus. Era homem de Deus. Então tem decisão que a pessoa toma que ela vai ter consequência. A gente tem que tomar a decisão certa. O que é certo é certo. Dá a Deus o que é de Deus. Dá a César o que é de César. Dá ao filho o que é do filho. Não pediu para vir para o mundo. Ao mundo. Ele precisa do amparo. Mas não é só dinheiro não. Mais do que dinheiro. É um abraço, um beijo, um carinho. Uma conversa. Uma amizade verdadeira. E assim por diante. Tem gente que vai buscar o filho na casa da mãe, mas vai pela por obrigação. Vai lá por obrigação. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas eu acho que deve ter alguém aqui ou alguém no Facebook que precisa ouvir isso. É teu filho. É a tua semente. E dependendo do que você planta naquela pessoa, de acordo com as suas atitudes, você vai prestar conta de Deus. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é o quê? É homicida, assassino. Ele mata o irmão com o ódio dele. Aquele que despreza o filho também. Vai matando o coração do filho. Vai matando. Então a gente precisa sair de cima do muro e fazer o que Deus manda. É trabalhoso criar filhos? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Tudo nesse mundo custa o esforço da gente, o sacrifício da gente. Mas um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira, você sabe o que ele faz? Ele não pensa nele, ele pensa em quem? Ele vive em prol de quem? O pai ama tantos filhos, o pai Deus, que mandou um filho dele para morrer pelos outros, para trazer de volta. Pastor, mas você não conhece meu filho? Gente, quem éramos? Quem éramos? Éramos merecedores do sangue de Cristo ser derramado por nós, sim ou não? Éramos merecedores daquele sacrifício, sim ou não? Não éramos. Pastor, o meu filho não merece, mas é teu filho. É teu filho. Meu pai não merece, mas é teu pai. E Deus manda honrar pai e honrar mãe. A Bíblia diz assim, ó, aquele que rouba a sua mãe
é companheiro do destruidor. Quem pega dinheiro do pai e da mãe escondido, rouba, anda com o diabo. Vai ser destruído, se não se arrepender, se não tomar juízo, se não ter uma conversão de coração. Essa mulher tinha que decidir: ou Jericó, o mundo, ou Jerusalém. Hoje é dia de decisão. Se tem esse exemplo que Deus colocou no coração, eu sei que Deus está falando, mas você pode levar isso para qualquer área da sua vida, onde você fica entre a palavra de Deus e entre uma prática que não provém do Senhor. Escolha hoje: eu vou servir a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus. Deus vai transformar você numa princesa, vai transformar você num príncipe. A sua descendência daqui para frente vai ser diferente. O que você herdou de pessoas do passado, das gerações passadas, que não fizeram o que você pode fazer, firme na palavra de Deus, você quebra aqui, ó. Você quebra em você. Toda maldição do passado é quebrado em você. E se um dia, pastor, o senhor está contando a minha história, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Espera aí, irmão, Deus te abandonou? Porque tem o outro lado também. Porque eu falei dos pais que são irresponsáveis, das pessoas que acham que pai é fazer. Mas você que um dia foi abandonado por pai ou por mãe, a Bíblia diz que ainda que teu pai e tua mãe te abandone, Jesus disse: eu nunca vou te abandonar. E se uma família te acolheu, e se você está numa família hoje, é porque Deus preparou essa família para você viver nela, e você é tão amado quanto os outros. E você tem que se libertar desse sentimento de que os outros, porque os outros são biológicos, porque os outros são filhos legítimos, porque os outros. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não somos filhos legítimos de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Todo mundo aqui é adotado. Oh, glória a Deus. É adotado. Eu sou adotado, você é adotado por Deus. E o adotado tem o mesmo direito que o filho biológico. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Filho unigênito, que é Cristo. Então para de ficar alimentando o seu passado. Para deixar o inimigo ficar te jogando para baixo. Você é uma pérola na mão de Deus. Diga amém, Jesus. Deus guardou você. O homem é mau. As pessoas são egoístas quando elas não estão na presença de Deus. Mas a gente vê Deus cuidando de tanta gente, pessoal. Deus cuida. Porque se você não tiver sabedoria para você receber uma mensagem, eu estou pregando aqui, e o inimigo vai dentro da mensagem e começa a trabalhar os seus traumas e jogar você para baixo, sabia disso? Você tem que entender que toda a palavra de Deus é para jogar você para cima. Então, dependendo da forma que você enxerga, você sai pior ou você sai melhor da presença de Deus. Pastor, o senhor está falando aí de pai, tal, não sei o que lá. Pastor, eu passei por isso. Toda vez que eu ouço essa história eu fico triste. Deus, muito obrigado. Meu pai me abandonou, minha mãe, mas o Senhor não me abandonou. Teve um dia, irmãos, eu tinha uns 9 para 10 anos. Eu acho que eu tinha essa idade, não lembro. Minha mãe estava discutindo com meu pai. Eu não sei se na sua casa acontece isso, mas quando há uma discussão entre marido e mulher, acaba entrando família no meio, não entra? Porque é a tua mãe, porque é o teu pai, porque é a tua irmã.
Porque o fulano, não sei se já aconteceu isso na sua família, né? E eu vi meu pai, sem sabedoria, na hora, na minha frente, ele dizia assim: e a tua irmã que disse que o Bebeto vai ser um maconheiro? Não sei se a senhora lembra disso. A senhora lembra? Ah, ela lembra. Esse menino aí não presta não, não vai dar para nada esse menino aí. Isso aí vai ser um maconheiro, um pilantra. E eu ouvi aquilo. E eu tive a oportunidade de ser um maconheiro, tive a oportunidade de ser um cheirador de cola. Eu tive a oportunidade de ser um cheirador de cocaína. Todo mundo tem a oportunidade de ser o que quer. É ou não é? É. Porque se na sua casa você tem os melhores exemplos, na escola você tem exemplos terríveis. E vai da sua cabecinha decidir ou não. Então eu tive todas as oportunidades que vocês têm, vocês tiveram também, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa ruim. Mas quando eu ouvi aquilo, sabe o que eu pensei na hora? Vou mostrar para todo mundo que eu nunca vou ser um maconheiro. Mas tem gente, irmão, que pensa o contrário. Tá falando que eu sou sem ser? Então agora vai ver, agora você. Tá dando para entender? Tudo que vier até você para tentar te derrubar, pega a base de Deus, coloca Deus no seu coração e se levanta para a glória do Senhor. Se levanta para a glória de Deus. Tem gente que você vai conversar com a pessoa e você dá uma palavra boa para a pessoa e a pessoa vai responder você com a palavra depressiva, negativa. E o problema da pessoa está ali, porque ela está mais impactada com aquilo que o inimigo fala do que com aquilo que o emocional dela fala, do que com aquilo que Deus fala. Tem que sair de cima do muro, tem que escolher Jerusalém, tem que escolher a presença de Deus. Deus propõe isso para nós hoje. Lá no livro, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, no versículo 20, diz assim, vamos lá. Dezoito, 20. Elias enfrentando os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Tem até uma musiquinha que fala, né? Elias no Monte Carmelo. É isso mesmo? Um dia no Monte Carmelo, um fato sem igual se deu entre o profeta Elias e os profetas de Baal. E eram 450 contra Elias, mas o verdadeiro Deus Elias conhecia. O holocausto ele fez. Essa música foi uma das primeiras que eu ouvi quando eu comecei a congregar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 20. Diz assim: então Acabe convocou. Então, 18, 20 é isso? Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre o quê? Eles estavam em cima do quê? Do muro. Eu falei essa semana para uma irmã, falei: irmã, a irmã falou: pastor, minha mãe, ela não está bem. Eu falei: vai lá, eu vou orar daqui, mas vai lá agora, dá uma palavra para ela, coloca a mão na cabeça dela e ora por ela. Pastor, eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu ainda não me sinto ainda capacitada. E eu falei: não é pela tua capacidade, é pela capacidade no nome de Jesus. Você tem que crer somente. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Aí por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa deixa de fazer a obra de Deus na própria casa dela, onde começa a obra de Deus, porque ainda está em dúvida. Está em cima do muro. Na hora que a pessoa tomar posse da autoridade que Deus deu para ela, como filho de Deus, como filha de Deus,
a pessoa decide quem vai ficar dentro da casa dela, se é Deus ou se é o inimigo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Aí ele fala ali, ó, se o Senhor é Deus, segue-o. Se ele é Deus para mim, segue. E se Baal, segue-o. Porém o povo nada o quê? Lhe respondeu. Você sabe que tem hora que Deus requer de nós uma posição que a pessoa trava. E ela fica conversando dentro dela algumas coisas, conversando, e aquilo impede a pessoa de tomar a decisão certa. Tem gente que não se batizou ainda porque está dizendo assim, ó, eu não estou preparado para me batizar. Eu ainda não estou pronto para me batizar. Eu ainda não sei se eu quero me batizar. Ainda está em cima do muro. Eu lembrei até de Bartimeu, né? Que o Bartimeu, ele sabia quem era Jesus, já tinha ouvido falar de Jesus, mas Bartimeu estava na beira do caminho. O que é uma pessoa na beira do caminho? É aquela pessoa que ainda não está no caminho, é uma pessoa que é simpatizante com o Evangelho, ela gosta de ouvir a palavra, ela gosta até do pregador, mas ela ainda não tomou a decisão de entrar no caminho. Porque quando Bartimeu começou a se levantar para clamar, ele estava na beira do caminho. Quando Jesus mandou chamá-lo e curou Bartimeu, a Bíblia diz que Bartimeu, depois de ser curado, Jesus falou assim, ó, vai, a tua fé. Ele poderia voltar para a beira do caminho, mas sabe o que ele fez? E seguiu Jesus pelo caminho. Ele tomou a decisão não só de ser curado, ele tomou a decisão de ser de Deus. Ele tomou a decisão de seguir Jesus pelo caminho. Olha, Deus vai te abençoar muito, mas nunca deixe Jesus. Lá em Santo André, tinha uma doutora, ela era diretora da saúde de São Caetano do Sul. E ela falou para mim, pastor, dentro de qualquer lugar, existem pessoas de Deus, existem pessoas que não são. Existem ateus, existem até satanistas. E eu comecei a observar, eu como diretor do hospital, que muitas pessoas começaram a deitar no leito tal e morrer. Pessoas deitavam ali com doenças simples. De repente aquilo ia agravando, e a pessoa morria. Aí eu vim no culto, peguei um azeite. A gente não pode fazer isso lá, de jeito nenhum. Mas eu sabia que a autoridade maior do que qualquer coisa é a autoridade de Deus. Engraçado que não pode fazer isso, mas faz coisa pior, né? Assina o ponto e vai trabalhar em outro hospital, né? Mas deixa pra lá, né? Tem coisa que não pode, né? Tudo bem. O bem não pode fazer, o mal faz, né? Mas tudo bem, isso em todas as áreas, pessoal. Tem os bons e tem os ruins. Ela pegou o azeite, foi naquele leito, colocou, ungiu o leito e falou assim, olha aqui, Satanás. Se alguém consagrou esse leito para o diabo, eu consagro esse leito a Deus. Eu sou autoridade nesse hospital e aqui não vai morrer mais ninguém, senão que seja a vontade de Deus. Daquele dia em diante, ninguém mais morreu naquele leito. Você acredita nisso? Uma pessoa que tinha tudo, irmãos. Pessoa bem de vida, uma pessoa... E uma das pessoas mais firmes, ela, por exemplo, ela renunciou depois o cargo, olha só, de diretora da saúde daquela cidade. Não vou falar que eu falei, mas por causa de coisas que não eram de Deus. Ela falou, se é para eu ficar aqui, portanto, para eu atrair o meu Deus, eu prefiro renunciar e continuar no meu trabalho normal. Olha que coisa bonita. Ainda tem gente, irmão, incorruptível nesse mundo. Ainda tem gente que não está em cima do muro. Tem gente que tomou a decisão. Para você ter uma ideia, essa mulher tinha 58 anos já. Ela decidiu cuidar dos pais dela. Ela um dia confessou para mim e para minha esposa, pastor, como é que pode? Um rapaz quer namorar comigo, ele acha que eu sou qualquer uma. Eu tenho 58 anos de idade, pastor. E era uma mulher bonita. E ela pegou e falou assim, para mim e para minha esposa,
Até hoje, pastor, ninguém nunca me tocou. Eu sou uma pessoa que eu sou virgem. Eu até falei, não acredito, doutora. Falou, eu sou virgem. Mas 58 anos, doutora. Falou, será que a senhora é um daqueles de 144 mil? Né? E aí vem um camarada aí, me leva para jantar, tá aquela coisa toda. E o cara tinha grana, irmão. O carro que o cara tinha era uma X6. O cara tinha dinheiro, um empresário lá daquela região, que eu cheguei a batizar ele. E o cara chegou, pastor, achou que era assim. Pastor, sinto muito, me perdoa, mas estou comunicando o senhor que eu já mandei ele passear. Você vê que coisa? Um dia ela vendeu algo, foi R$1 milhão. Fez a divisão entre as famílias. Ela foi, pastor, dá o número da conta que eu vou depositar meu dízimo. Deu a Deus que é de Deus, deu a César os impostos que é de César. E você vê a estrutura da vida da pessoa. Irmão, quem honra a Deus e quem não está em cima do muro, se torna príncipe e se torna princesa. Agora, quem fica em cima do muro, não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar. Se Deus é Deus, siga Deus. Siga a palavra de Deus e deixa Deus te honrar. Tiago capítulo 1. Vai lá em Tiago. Que Deus abençoe essa mulher. Tiago capítulo 1. Eu perdi até o contato dela. Preciso. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, o que a gente tem que fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes lhe lança, né, o rosto, lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Mas eu tenho que pedir como? Peça, porém, com fé. Quem tem fé está em cima do muro? Sim ou não? Não. Quem tem fé tem certeza. Quem tem fé sabe o que quer. Peça, porém, com fé, e não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que é isso? Quem duvida está em cima do muro? Quem duvida? Está ou não está? Está. Está em cima do muro. Quem tem fé não está em cima do muro. Sabe o que quer. Quem duvida é levado pelo vento, é levado pelas circunstâncias. Sabe quem dirige a vida de quem duvida? As circunstâncias. E o inimigo, sabendo disso, ele é perito em criar o quê? Circunstâncias. A pessoa sai da igreja cheia de Deus, cheia do Senhor. E a Bíblia diz o quê? Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Deus manda perseverar, manda ou não manda? Manda. Deus fala que depois que você fizer tudo, você tem que ser firme e a luz constante, e a luz de Deus vai brilhar no seu caminho. A pessoa, sabendo disso, ela sai da casa de Deus. O inimigo cria uma circunstância. Ele manda um vento. Se a pessoa não for firme na palavra, em vez de a pessoa lutar, se posicionar e falar, diabo, aqui não, eu sou de Deus, meu filho não é isso que está acontecendo com ele, meu casamento vai ser transformado, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se ela for de fé, ela vai agir assim. Se não, a circunstância vai levar ela para a depressão e assim por diante. O vento não pode lhe guiar, a não ser o vento do Espírito Santo, a não ser a direção do Espírito Santo. Se eu olho para a palavra de Deus, eu creio nela, o diabo pode tentar o que for, eu fico na palavra de Deus e Deus me honra. Você fica na palavra de Deus e Deus vai te honrar também. A Bíblia diz, um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A decisão tem que ser com fé, tem que ter certeza. Quando a gente entrar para orar daqui a pouco, tem que ter a certeza. Diga amém, Jesus. A convicção. Aí volta aqui no versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor o quê? Alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O homem de ânimo dobre, dupla personalidade. Ele é inconstante.
em todos os seus caminhos. Tem gente que quando vem na igreja vira santo, mas quando encontra alguém lá fora vira o capeta. Por quê? Porque ele não tem firmeza na sua personalidade de cristão. Ele é o cristão iguana. Sabe o cristão iguana? Ele vai se adaptando de acordo com... Ele não sabe estar no lugar onde está a família fazendo uma festa, e ele não sabe estar naquele lugar e dar testemunho de cristão. Tá lá, o Zeca chegou. Sabe quem é o Zeca? O Zeca é o que canta essa música aqui, do Vento Me Levar. É o Zeca que canta essa música. Deixa a vida me levar. Não é assim que ele canta? Deixa a vida me levar. Quem tem que me levar é Cristo, o Espírito Santo. E a pessoa, quando está num ambiente desse, ela começa. E vai. Mas por quê? Porque ainda não tem uma personalidade cristã ainda. Ele não influencia, ele é influenciado. Tem gente que na igreja é uma coisa, na escola é outra. Tem gente que na igreja é uma coisa, lá dentro de casa com a família é outra. E nós cantamos aqui que Deus me vê no oculto. Deus me vê quando ninguém. Deus me vê no banheiro. Deus te vê no banheiro? Sim ou não? Deus te vê namorando? Deus vê tudo. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Não há nada oculto que não seja revelado. Então a gente não pode cobrar uma coisa de Deus se a gente também não se posiciona, gente. Eu falei para uma senhora um dia, eu falei assim, olha, você tem muitas promessas, não tem? Tem. Você tem muito tempo de evangelho. Bom, pastor, desde criança. E cheio de promessas, cheio de promessas. Qual que se cumpriu na sua vida? Ela falou, nenhuma. Olha só que coisa séria, nenhuma. Conta a sua vida para mim. Só maldição. Só destruição. Só coisa ruim. E eu falei assim, deixa eu te explicar uma coisa. Quando Deus tirou o povo do Egito e prometeu Canaã para o povo, Deus prometeu Canaã para quem? Só para Josué e Caleb? Sim ou não? Para todos. Eram milhões, milhares de pessoas. Só que a maioria morreram no meio do caminho. Mas a promessa era sobre eles também. Mas por que eles morreram? Murmuravam, falava contra Moisés, falava contra Deus. Era assim ou não era? Como é que a pessoa, irmãos, ela pode se enganar desse jeito, achando, Deus me fez uma promessa, vai se cumprir na minha vida, eu andando fora da palavra de Deus. O inimigo, ele conhece a Bíblia muito mais do que eu e você. E sabe qual a estratégia que ele usa? É tirar você da palavra, só isso. Ele tirou você da palavra, é o suficiente. Porque ele fala, ele sabe o que a Bíblia diz. Se ele tirar você da palavra, você não consegue, ele nunca vai fugir da sua vida. Não, pastor, nunca. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente resistindo ao diabo. Diabo, você está amarrado. Diabo, você vai embora. Diabo, na minha vida não. Satanás, aqui não. Mas a pessoa não se sujeita a Deus, e ele não foge. Se sujeitar a Deus, ele tentar se resistir, ele foge. Você já viu alguém fugindo? Irmãos, tem casa de crente que é ninho de Satanás. Tem coração de crente que é ninho de Satanás. Tem mente de crente que é ninho de Satanás. Está amarrado em nome de Jesus, que na nossa vida não aconteça isso. Não aconteça isso. Precisamos tomar uma decisão. E para encerrar, fala para o seu irmão, para encerrar, Gênesis 28.
Gênesis 28. Aqui em Gênesis 28 fala de um encontro. E nesse encontro houve uma decisão. O Jacó, ele recebeu uma bênção do pai, do Isaac. O Jacó, a palavra Jacó, o nome Jacó significa suplantador, significa enganador. Você até olha para Jacó e você vê, até quando eu comecei no Evangelho, eu falei, mas Jacó mentiu. Jacó era de Deus e mentiu. Eu pensando comigo, né? Porque ele colocou uma pele de um animal e foi até o pai dele para receber a bênção. Porque a bênção, na verdade, seria para Esaú. E a mãe dele ajudou ele ainda na mentira ainda. E aí o Isaac foi e abençoou Jacó com a bênção da primogenitura. Quando Esaú foi até o Isaac falou, já dei a bênção. E a bênção não pode ser revogada. Eu falei, nossa, mas Jacó mentiu. Mas se você olhar a história de Jacó, ele ainda não tinha tido um encontro com quem? Ele ainda não tinha tomado uma decisão. Quem não toma decisão com Deus ainda mente, ainda engana. Depois o nome de Jacó foi mudado para Israel. Depois do encontro que Jacó teve com Deus, você não vê Jacó mais mentindo. Você não vê Jacó mais enganando. E você vê Deus sendo com Jacó de uma forma que Deus nunca foi. Se você olhar Jacó antes, Jacó, quando ele saiu da terra dos pais, ele saiu sem nada, ele saiu fugido. A Bíblia fala no capítulo 27, no versículo 41, que o irmão dele odiou ele por causa da bênção que ele recebeu. O irmão dele queria matá-lo. O irmão dele falou assim, está contado os dias de Jacó, meu pai vai ter luto. Então Esaú, ele estava ali determinado a matar Jacó. O Jacó saiu fora, correu. E o Jacó, quando ele estava indo para a terra do seu tio, Labão, no versículo 10, olha o que aconteceu. E partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Olha que conforto que ele tinha. Nenhum. A situação de Jacó aqui estava precária. Jacó não tinha nada. Absolutamente nada. Versículo 12. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quem é essa escada, pastor? Essa escada é Jesus Cristo. Os anjos de Deus descendo e subindo, porque os anjos de Deus só agem sobre a palavra. Por isso que eu tenho que estar nela e ela tem que estar em mim. E quem é que estava no topo? Deus Todo-Poderoso. Essa mesma palavra aqui, o Senhor Jesus fala com Natanael. Quando Jesus fala para Natanael, você está admirado porque eu falei que te vi debaixo da figueira? Vem atrás de mim que você vai ver o anjo subindo e descendo sobre mim. Essa visão é a mesma coisa que saiu da boca de Jesus no Novo Testamento. Aí vamos lá, versículo 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de quem? De Abraão, teu pai, e o Deus de quem? Mas não disse que era Deus dele. Ele tinha recebido a bênção, mas Deus ainda não se apresenta como Deus dele. Sabe por quê? Porque para Deus ser o meu Deus, para Ele ser o teu Deus, nós temos que aprender a tomar decisões. Eu faço dele o meu Deus, você faz dele o seu Deus. E aí Deus fala com ele. Vamos lá, nós vamos ler até o 17. 13 agora, né? Perto, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, tá? A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Olha promessas. Em ti
e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido, dito. Olha o 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus e porta dos céus. 18, vamos lá. Tendo ele levantado, Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a cingiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, derramou azeite. E ao lugar cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, escuta isso, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será. Aqui ele tomou a decisão. Está na hora de muita gente tomar a decisão. Versículo, tem mais um aqui, o 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ele falou, talvez ele não dava até então, de tudo. Aqui ele teve um momento dele com Deus. De tudo que o Senhor me der, eu vou devolver aquilo que é teu. E aí, irmãos, eu digo para você, quem foi Jacó depois? Jacó foi abençoado na vida sentimental. Diga assim, Jacó foi abençoado na vida sentimental. Ele casou com Raquel, a mulher que ele amava. Olha que coisa bonita. Jacó foi perseverante. Jacó, ele se tornou um empresário na mesma atividade que o tio. Meu irmão, quando ele resolveu dizimar, ele não tinha nada. Quando ele resolveu ser de Deus, ele não tinha nada. Foi tudo que o Senhor fizer por mim, o Senhor pode contar com a minha fidelidade. Olha que coisa tremenda. E ele foi fiel. Jacó, ele cresceu tanto, que foi dito a ele assim, ó, determina o teu salário, quanto você quer ganhar? Meu irmão, o que uma decisão não faz? Agora a pessoa fica em cima do muro, irmão. Parece que não acredita em Deus. Hoje é dia de acreditar em Deus. E sempre. E você sabe o que aconteceu com Jacó? Voltou para a terra dele. E ele falou, Deus, o Senhor vai me levar em paz? O irmão tinha ódio dele. O irmão falou que ia ter luto. Quando ele voltou para a terra dele, no meio do caminho, ele deixou a família num canto e foi lutar com Deus. E Deus falou assim para ele assim, qual é o teu nome? Quando ele ficou perseverando, não, o anjo não vai subir enquanto me abençoar. Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. A partir de hoje, você não será mais Jacó. A partir de hoje, irmãos, se ele achava que já estava bom, porque ele já estava rico, Jacó estava, pode falar com fé, Jacó estava o quê? Rico. Se ele achava que estava bom, na hora que ele teve um encontro com Deus, outro encontro com Deus ali naquela batalha,
Deus falou, qual é o teu nome? O nome é Jacó, com o príncipe lutaste com Deus e com os homens. A partir de hoje, teu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel. Você sabe o que significa Israel? Campeão de Deus. É tão bom Deus olhar para um filho e falar, isso aqui é meu campeão. Isso aqui é a minha campeã. E Jacó vai e volta mancando. Eu fico imaginando a Raquel falando, o que foi, bem? O anjo deu uma deu uma espadada na minha coxa aqui. Jacó ficou mancando. Encontros com Deus marcam a nossa vida. Marca a nossa vida. Aí ele está o Jacó. Aí quando ele está indo, vem o irmão dele que tinha ódio dele, o irmão dele que queria matá-lo. E olha como Deus faz a obra. O irmão dele veio com 400 homens. Imagina uma pessoa vindo com 400 homens, uma pessoa que te odeia. E está lá só o Jacó e a sua família. Está lá os filhinhos de Jacó. Está lá. E de repente, quando o irmão dele o vê, os dois correm, se abraçam e choram. E Jacó volta por cima. Quem decide por Deus vai voltar por cima. Amém, Jesus? Vai ficar por cima. Jacó volta por cima. E o Jacó ainda fala assim, meu irmão, eu trouxe uns presentes para te dar. E o irmão dele fala assim, ó, eu não preciso dos seus presentes porque eu tenho muitos bens. Deus abençoou Esaú também. Porque a gente só fica falando mal de Esaú, né? Mas Deus abençoou Esaú também. Esaú também foi abençoado. Olha que coisa tremenda. E o Jacó disse assim, mas Deus tem sido tão generoso comigo. Por favor, aceita o meu presente. Eu sei que você não precisa, mas eu trouxe para te abençoar. Jacó tinha para dar. Quando ele encontrou Deus, ele estava com a cabeça deitada num travesseiro chamado pedra. Mas agora Jacó tinha para dar. Reconhecer Deus como seu Senhor, reconhecer Deus em tudo. Em tudo. E hoje é um dia que eu estou mais ou menos há 1 mês, 2 meses para dar essa palavra para vocês. E eu pedia para Deus, Deus, me dá o dia. Me dá o dia. Me dá o dia. E o dia chegou. Hoje é dia de você tomar a decisão. E essas decisões na Bíblia Sagrada, irmãos, elas são notórias a nós. Porque a gente vê também Moisés falando para o povo dele, quem é dos nossos, vem até aqui. Quem não, siga seu caminho. A gente precisa tomar a decisão. Eu tomei a decisão com 19 anos de aceitar Jesus. Com 20, depois de 96 eu me converti, em 2000 eu peguei meu primeiro ministério. E eu falei no meu coração com Deus, falei, Deus, eu quero te servir até o último dia da minha vida. Essa é a minha decisão. Até o último dia da minha vida, eu sirvo a Deus onde Deus quiser que eu venha servir, eu vou servir a Ele. Até o último dia da minha vida. Porque até eu tomar a decisão, eu também estava em cima do muro. Porque eu tinha desejos, eu tinha vontade, eu tinha aquela ambição sadia de prosperar, de ser um empresário, de crescer. Eu nunca tive problema com dízimo e oferta. Eu queria mais era que Deus me levantasse, que Deus me abençoasse e que Deus me fizesse uma pessoa próspera mesmo para ajudar a igreja, ajudar as pessoas. Era o que eu queria. Mas Deus falou assim, não, eu não vou fazer a tua vontade. Eu quero que você se sujeite à minha. E não foi fácil. Mas chegou uma hora que eu tive que tomar a decisão. Tem gente que tem que sair de cima do muro e tomar a decisão. Porque enquanto você fica perguntando para Deus se é isso que Deus quer, tem gente indo para o inferno. E você poderia estar sendo usado por Deus. Tem gente se perdendo e você poderia estar sendo usado por Deus. Enquanto você está em cima do muro, as coisas não acontecem na sua vida. Porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis com metade do seu coração. É isso? Quando me buscardes,
de todo o teu coração. Hoje é dia de sair de cima do muro. Hoje é dia. E se aquela mulher não tomasse a decisão, talvez ela não seria a princesa que Deus tornou ela ser. Não basta só ter promessa não, viu? Tem muita gente com promessa morrendo por aí. Porque o pecado tem salário. E o salário do pecado é o quê? É a morte. O pecado separa a pessoa de Deus. Pode ter promessa que for, gente. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ser aliançado com Deus. A gente tem que ser aliançado com o Senhor. Vamos fazer essa aliança com Deus hoje. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Deixa eu fazer uma oração porque está em casa aqui. Pai, em nome de Jesus. Diante do Senhor oramos. E tem gente, Pai, que foi tocado por essa palavra. E que façam a aliança certa. Meu Deus, que sejam pessoas que tomem a decisão. Sai de cima do muro. Tome a decisão por Jerusalém. Seja princesa e príncipe do Senhor. De uma pessoa falida, de uma pessoa arruinada, de uma pessoa perseguida, de uma pessoa jurada de morte, seja completa. De uma pessoa infeliz na vida sentimental, seja uma pessoa realizada. De uma pessoa que não tem nada, seja um empresário de sucesso. Ou seja um profissional de sucesso naquilo que você escolheu para a tua vida. O ramo de atividade de Jacó e o ramo de atividade de Labão era o mesmo. Mas Jacó era mais abençoado. Jacó crescia muito mais. Crescia muito mais. Até em relação a ministério. Existem pessoas que Deus é muito mais com um do que com outro. Porque Deus sabe e conhece quem está em cima do muro. Quem está do lado de dentro de Jericó, no meio das maldições. E quem está em Jerusalém. E Jerusalém é o nosso lugar. Jerusalém é o nosso lugar, cidade santa. Presença de Deus. Não vale a pena ficar em cima do muro por causa de um homem, por causa de uma mulher, por causa de umas coisas do mundo aí. Servir ao Senhor de todo o teu coração. Não te apoie no teu próprio entendimento. Eu abençoo você em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.